Fala, alunos, queridos alunos e a todos que acompanham este canal. Estamos de volta para mais uma aula de física, física básica do nono ano. E hoje nós vamos falar de termologia. Tá? Para entender um pouco sobre termologia e escalas termométricas, algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, é necessário que a gente entenda, primeiramente, um pouco sobre sensação térmica, equilíbrio térmico, energia cinética, energia térmica, temperatura, equilíbrio térmico e um pouquinho sobre termômetro, que é para a gente, enfim, entrar no conteúdo principal dessa nossa aula, que são as escalas termométricas. Termologia é a parte da física que vai se preocupar com o aquecimento e resfriamento dos corpos, né, na natureza. Lembrando sempre, pessoal, que todos os corpos ele é formado por partículas. Essas partículas elas estão em constante agitação. Né? Essas agitações das partículas, que a gente vai ver um pouco mais à frente no conteúdo de química, que a gente vai atribuir isso a um nomezinho chamado de moléculas. Mas o básico da termologia, a gente precisa falar de sensação térmica. A sensação térmica, para ser bem numa forma bem simples, né, é algo que é perceptível pelos nossos sentidos. Então, também como ele é perceptível pelo nosso sentido, pode nos enganar. Muitas vezes você deve ter ouvido já falar nas previsões do tempo, nas Serras Gaúchas, fez 1 grau de temperatura, mas a sensação térmica era de -2. Por quê? Porque a sensação térmica depende dos nossos sentidos, logo o nosso sentido pode nos enganar. Tá? Então, a sensação térmica, tá, é algo bem comum para o nosso dia a dia. Todos os corpos é formado por partículas, essas partículas estão em constante agitação, tá? Principalmente nos líquidos e nos gases. Essa agitação das partículas ou das moléculas nos objetos, nos corpos, é o que a gente chama de agitação térmica. Tá? Então ela está diretamente ligada aos movimentos das moléculas. Essa agitação térmica faz com que cada corpo, cada partícula tenha uma energia cinética própria. Essa energia cinética a gente pode medir ela ou chamar de energia térmica. Isso nos leva a fazer a primeira definição de um dos conteúdos do nosso assunto sobre termologia, que é temperatura. Tá? O que é temperatura? É bem comum a gente confundir, né? E sempre que alguém falar sobre temperatura, você lembra logo de calor. Mas calor e temperatura são duas coisas diferentes. Tá? O que é a temperatura? Vai ser a medida do grau de agitação da agitação térmica dessas moléculas no corpo. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a definição de calor. Mas é bom entender logo de primeira que a temperatura vai depender desse grau de agitação. Quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura. Quanto menor o grau de agitação, menor a temperatura do corpo. Então, uma definição bem prática, né? Vamos deixar aqui bem claro no vídeo, uma descrição bem prática do que é temperatura. Então, essa que é a definição propriamente dita de temperatura. Então, para a gente falar de temperatura agora de uma forma mais aprofundada, a gente precisa falar também de equilíbrio térmico. Né? Vamos tentar aqui dar um exemplo prático para você. Tá? Supondo que você tenha uma vasilha de água gelada, uma vasilha de água quente, e você junta as duas, né? Joga a água gelada dentro da água quente. O que vai acontecer? Né? Com o tempo, essa água que estava quente, quase fervendo, ela vai começar a perder aquela quentura, aquela temperatura que ela tinha agitada, e ela vai diminuindo gradativamente. Conforme ela vai diminuindo, a água que era gelada passa a ficar um pouco mais morna, conforme a gente costuma dizer. Né? Essa forma de tentar equilibrar o quente com o frio é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá? Esse equilíbrio térmico ocorre constantemente na natureza, né? Dia a dia. Basta a gente lembrar do asfalto da nossa cidade. Passa o dia exposto ao sol. Né? À noite ele ainda está um pouco quente, né? Ainda está irradiando a temperatura. Mas com o passar da noite, quando chega no dia, ele já está com a temperaturazinha mais abaixo, porque o grau de agitação das moléculas já diminuíram bastante. Então, vai tentando se equilibrar. Este equilíbrio é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá? Agora, falando de termômetro. Né?
O que é o termômetro? O termômetro é um objeto utilizado, muito utilizado, né, principalmente em hospitais, para que a gente possa medir a temperatura do corpo das pessoas, principalmente para saber se está aí com alguma infecção, com alguma doença, né? O primeiro termômetro que se tem ideia no mundo foi inventado por esse carinha aí, ó, tá? Inventado por Galileu Galilei em mais ou menos 1595, e ele tinha um nomezinho bem legal, né? Ele chamou esse carinha de termoscópio. Então, o termômetro, ele trabalha exatamente com isso aqui, com o equilíbrio térmico, né? Dependendo do seu material, do que ele é feito, mas ambos trabalham com equilíbrio térmico. Quando você coloca o termômetro no paciente, tá? E esse paciente passa um determinado minutos com esse termômetro no corpo, o termômetro tenta equilibrar a temperatura entre o termômetro e o corpo dele, fazendo com que o líquido que tenha dentro do termômetro, geralmente o mercúrio, se dilate, né? Com essa dilatação, ele começa a fazer medições graduais que existem no aparelho, informando assim a temperatura do paciente. Estamos falando aqui do termômetro muito clássico, muito usado, que é o termômetro de mercúrio. Mas a gente já sabe que existe o termômetro digital, né, o termômetro por infravermelho, enfim. Existem vários tipos de termômetro. Estamos falando aqui do mais clássico. Então, aqui é o básico para a gente poder entender sobre termologia, tá? Então vamos virar a página agora e vamos tentar entender agora um pouquinho sobre escalas termométricas para a gente chegar ao conceito de calor. Aqui estão as escalas termométricas, as mais comuns, que a gente vai ver, que nós vamos estudar, o que os conteúdos programáticos, tanto da física básica do 9º ano, como da física do ensino médio traz, que são as 3 escalas mais clássicas, né? Que é a escala de Celsius, de Fahrenheit e a de Kelvin, que a gente vai agora ouvir um pouquinho sobre elas, vamos entender o que é escala termométrica, né? Então, a gente vai entender como elas funcionam, para a gente depois passar para as equações termométricas, tá? Então, o que são escalas termométricas? São aqueles valores graduados correspondendo a alguma temperatura que estão lá nos termômetros, certo? Então, os termômetros propriamente ditos são baseados em escalas, onde cada valor numérico corresponde a uma temperatura, né? Então, os três cientistas mais clássicos que nós temos e que estudamos são esses que eu já apresentei para vocês: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Falando um pouquinho sobre cada um, Celsius, o primeiro aqui, graduou a sua escala, né, usando a fusão da água e a ebulição dela ao nível do mar, associando a isso, a sua escala, o valor de 0 graus Celsius, né, para a água em fusão, e 100 graus Celsius para a água em ebulição. É o termômetro e a escala que nós usamos aqui no Brasil, tá? Em outros países costuma-se usar outras escalas, como nos Estados Unidos, que se usa a escala Fahrenheit, né? Então, na escala Fahrenheit, ele também associou esses valores ao nível do mar, da água. Só que, para a fusão da água no gelo, ele associou o número 32, tá? E para a ebulição, ele associou o número 212. Então, o que é que nós temos aqui? Uma graduação em Celsius de 100 unidades e uma graduação em Fahrenheit, né, de 180 unidades. Kelvin, o que foi que ele fez? Associou também ao nível do mar o valor de 273, né, para a fusão, tá? E 373 para a ebulição. Se a gente fizer a subtração de um para o outro, a gente vai ver, né, vamos perceber aqui que também há uma escala de 100 unidades diferente de um para o outro. Então, em resumo, nós temos valores que são proporcionais, tá, ó, né, de 100 para 180 e de 100 para 100, ou de 180 para 100. São valores proporcionais. É bom entender essa questão da proporção, porque quando a gente for para as equações termométricas, né, aí vocês vão entender por que essa proporção ela é importante na hora de fazer as conversões nas equações. Então, nós temos três escalas que nós vamos trabalhar: Celsius,
Fahrenheit e Kelvin, certo? Onde nós temos que aprender principalmente a fazer a conversão de a temperatura de um para o outro. Né? Por exemplo, tem 40 graus Celsius, quanto é que ela vale em Fahrenheit, quanto é que ela vale em Kelvin. Essa variação, essa mudança de uma escala para outra é o que consiste o estudo das escalas termométricas. Bom, então vamos para os nossos exemplos práticos. Né? Eu começo falando sobre a transformação da equação para a gente chegar na nossa fórmula e em seguida a gente vai para os exemplos práticos. Ok? Muito bem, caros alunos, vamos lá para a nossa equação de conversão, onde nós vamos chegar aqui a uma fórmula onde a gente pode usar para fazer as transformações de valores de uma escala para outra. Lembrando que esta conversão que nós vamos fazer, podemos fazer para qualquer outra escala termométrica que possa surgir fora Celsius, fora Fahrenheit, fora Kelvin, né? Mesmo porque a gente vê muito desses exercícios desse tipo, principalmente nos estudos envolvendo conteúdos do ensino médio. Então, como falei para vocês, né? Só uma parte mais simplificada da escala que nós vimos agora há pouco. Vou colocar ela aqui do ladinho, a fotinha dela, tá? Bom, isso, deixa ela ali para você entender que o que eu estou fazendo aqui é apenas o esboço do que nós temos ali na nossa escala, tá? Bem desenhadas, tá? Então, como falei para vocês que se trata de valores proporcionais, e quando nós temos valores proporcionais, e quando eu junto proporções, eu tenho razão. Então, se eu tenho razão, então no final eu posso ter um cálculo de regra de 3 simples. Tá? Assuntos que nós já vimos lá na matemática do 7º ano. Né? Não cabe a nós voltarmos aqui ao conteúdo de matemática do 7º, e sim dar continuidade à física no 9º. Tá? Então, para a gente poder entender isso, é bom entender que para a gente fazer esta equação, nós temos que se esta linha de conversão elas são proporcionais, então eu posso dizer que TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual. Por que é igual, professor? Olha, porque se elas estão graduadas em valores proporcionais, tá? Graduadas em 100 unidades, graduadas em 100 unidades, graduadas em 180 unidades. Então eu posso fazer aqui proporções entre elas, tá? Também assuntos que vocês do 9º ano devem ter visto também no assunto de matemática falando sobre o teorema de Tales, também envolve proporções, né? Então, TC menos 0 igual sobre 100 menos 0, vamos melhorar aqui, 100 menos 0, isso é igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual a TK menos, tá? Sempre fazendo este processo, ó, menos 273 sobre 373 menos 273, tá? Aqui nós montamos a equação, tá? Então, se ela está montada, eu posso usar dessa forma para fazer já os valores de conversões. Só que eu posso reduzir mais ainda esta equação ao ponto que eu fique com uma continha menor e mais fácil de multiplicar, de dividir lá na frente. Tá? Então, como são valores bem proporcionais, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tentar subtrair alguns valores, conforme a equação me disponibiliza, para mim tentar reduzir ao máximo essas equações, né? Lembrando, o que é TC? O que é TF? O que é TK? Tá? TC de termômetro, o T é de termômetro, e a letrinha aqui que segue ele significa a escala que nós estamos usando. TC é o termômetro de Celsius, TF o termômetro de Fahrenheit e TK o termômetro de Kelvin. Tá? Então, só para a gente ter um raciocínio que eu não expliquei para trás, está aí explicado. Tá? Então, TC menos 0 é o próprio TC. 0, próprio TC. 100 menos 0 é 100. Isto é igual. TF menos 32, não dá para a gente subtrair. Isso aqui é uma variável. Se isto é uma variável, não tem como subtrair. Então, vamos ter que repetir.
TF menos 32, que subtrai 212 menos 32, 180. Né? Vocês devem estar lembrados já disso, pois lá desde o início do vídeo eu venho falando que ele é graduado em 180 partes. Né? Então até aqui nós temos 180 unidades. Tá? Que subtrai, que é igual a TK menos 273, que subtrai aqui, ó, né? 373 menos 273, 100 unidades. Tá? 100. Pronto. Nós resumimos mais ainda esta equação, né? Para uma equação menor, tá? Com valores mais fáceis de serem calculados, pois eu evito já essa conta, tá bom? Mas, se você notar, eu ainda posso resumir mais ainda essa equação fazendo uma redução desses valores de baixo, né? Fazendo aqui uma divisão por algarismos iguais, onde eu posso reduzir esse valor. Então vamos colocar aqui, né, de azul, pois a gente já vai estar encerrando aqui a nossa equação, deixando ela na fórmula que deve ser. Tá? Eu posso dividir esses carinhas todos por um único valor, que é o valor de 20. Ó, tá? Posso dividir. Né? Mas, professor, por que dá para dividir por 20? Primeiro porque são pares. Né? São pares. Todos esses números de baixo são múltiplos de 5, porque terminam em 0. Então eu vou dividir ele também no múltiplo de 5, que é o 20. Tá? Mas se você não quiser ir de 20, você pode ir devagarinho. Por 2, depois por 2 novamente, por 2 novamente. Tem uma hora que você vai chegar na fração irredutível que não dá mais para reduzir. Tá? Então, TC sobre 100 dividido por 20 é 5, igual a TF menos 32, 180 dividido por 20 é 9. Tá? Ah, não sei fazer esses cálculos rápido não. Eu não estou fazendo cálculo tão mirabolante. Ó. Eu tiro o 0, faço 18 por 2. 18 por 2 é 9. O 0 não me interessa, né? Tem um 2 0 aqui, então eles vão se dividir automaticamente. Tá? TK menos 273, né? Menos 273. 100 dividido por 20, já fizemos aqui, é 5. Pronto. Aqui, esta é a minha fórmula que eu vou usar, tá? Para fazer cálculos de conversões nas escalas termométricas que a gente estudar, tá bom? Agora, é bom entender como se faz o processo, certo? Pois, se você esqueceu da fórmula, você não pode esquecer de como começa o processo, tá? O processo ele é importante, pois quando você aprende a fazer o processo, você sabe fazer a fórmula. Tá? Então, eu sugiro, se tem uma fórmula para... Professor, como é que eu faço para memorizar isso aqui? Como eu faço para memorizar isso aqui? Eu dou um conselho, memorize isso daqui. Memorize a saída, não memorize o final. Porque se você memorizar a saída, você sabe desenrolar o restante até chegar o cálculo final. Lembrando que você vai rever isso aqui no ensino médio, mas já é bom chegar lá com isso, né, pronto e acabado na mente, tá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo para nós aplicarmos as escalas. Então, gente, o nosso exemplo para a gente poder fazer a aplicação da fórmula, né? Vou colocar a fórmula para vocês aqui para a gente poder, né, relembrar, tá certo? Vou deixar ela aqui, tá bom? Tanto deixar a imagem aqui do lado do vídeo, como vou colocar ela por escrito aqui para que a gente possa, né, trabalhar em cima dela, entender como é que se faz todo o cálculo e processo. A questão é a seguinte: a temperatura do corpo humano é em média 36 graus Celsius, estamos falando a nível de Brasil, né? Vamos expressar essa mesma temperatura de 36 graus Celsius, só que na escala Kelvin e na escala Fahrenheit, certo? Então, como é a fórmula, né? Nós temos TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos, né, menos 273 sobre 5. Esta é a nossa fórmula, né? Então, vamos por parte, certo? Se eu quero fazer essa transformação de valores da escala Celsius para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin, eu tenho que fazer isso aqui de um por um. Não posso usar
né, não posso usar a fórmula toda, tenho que fazer por parte. Certo? Agora é bom entender o que a questão se pede, o que a questão também fornece para que a gente possa chegar aos cálculos que a questão quer que a gente chegue. Tá? Então isso vai muito, eu sempre costumo dizer que os erros nos cálculos que nós fazemos, tanto na matemática como nos estudos da ciência, seja lá quando a gente está praticando, os erros que surgem não é porque a gente não saiba calcular, fazer os cálculos, as divisões, as multiplicações, as raízes, as potências, e sim porque a gente não entende o conteúdo que a questão está pedindo. Então se trata mais de interpretação textual do que propriamente dita matemática, né, pura e aplicada. Então vamos lá. Se eu tenho 36 graus Celsius e quero transformar ele em Kelvin e em Fahrenheit, então o que é que eu tenho que fazer? Né? Primeiro, usar uma das duas partes da fórmula. Então vou seguir a sequência e vou pegar a escala Celsius e a escala Fahrenheit, certo? Vocês vão entender o que eu quero fazer. Tá? Então, eu vou pegar essas duas partes. Por quê? Porque eu tenho a temperatura em Celsius e quero transformar ela em Fahrenheit. Certo? Então, eu vou pegar as duas partes que envolvem essas duas escalas. A parte de Celsius e a parte de Fahrenheit. Então, o que temos aqui? Nós vamos apenas substituir o valor de Celsius na escala. E Fahrenheit, como é o que eu quero achar, se trata da variável que eu estou procurando, então ela vai ficar sem preencher nada. É o valor final da questão. Então vamos substituir. Onde for TC, eu vou botar 36. Então, 36 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Então, veja só a situação. Isso aqui é uma razão. Isso aqui também é uma razão. Eu tenho igualdade entre duas razões que me dá uma proporção. Toda e qualquer proporção eu posso resolver ela em regra de 3 simples, né? Cruz credo, don't you hide, don't you rain, conforme você costuma falar, tá bom? Então vamos lá. Na multiplicação direta eu vou tentar sempre deixar a variável para o meu lado esquerdo, para facilitar os estudos, conforme a gente aprendeu lá no 7º ano, né? Então, TF, 5 vezes TF, né? 5 vezes 32, 5 vezes 32 dá 160, tá? 160. Cuidado, não esqueça de um detalhe, ó. Mais com menos é menos, tá? O sinal de igual, certo? E agora essa multiplicação, ó, de 36, que multiplica 9. 36 vezes 9, 324, tá bom? Então nós fizemos a primeira parte aqui do nosso cálculo, tá? Agora nós temos uma equação simples do primeiro grau com uma variável, tá aqui a variável, é a TF, né? Um termômetro Fahrenheit, certo? Onde nós temos que resolver esse cálculo, tá? Então, 5TF é igual a 324, leva o 160 para lá somando, já que ele muda de sinal quando ele passa para o outro lado da igualdade. Tá? Então vamos continuar aqui a nossa equação. 5TF é igual a 324 com 160, tá? 4 com 0 é 4, 2 com 6 é 8 e 3 com 1 dá 4. Pronto, então eu tenho 5TF igual a 484. Vamos colocar o restante da continha aqui, tá? Agora eu tenho que sumir com esses 5, né? Para deixar a variável sozinho. Se ele está multiplicando, vai para o outro lado da equação, dividindo. Então, TF é igual a 484, que vai dividir por 5, tá? 484 dividido por 5, você pode fazer esse cálculozinho rapidinho aí, certo? Ele vai dar igual a 96,8 graus, bom? Que é a resposta da nossa conversão, 96,8 graus Fahrenheit. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que se eu pegar um termômetrozinho Celsius, colocar debaixo do meu braço,
e ele medir 36 graus Celsius, se eu pegar outro termômetro e colocar no outro braço da escala Fahrenheit, ele não vai medir 36, ele vai medir 96,8 graus Fahrenheit. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Verificando o valor da igualdade, a proporcionalidade entre um e outro, o que que um diz, o que que o outro diz, né? Então, aí está, certo? 96,8 equivale a 36 graus Celsius, tá bom? Agora nós vamos para o exemplo do Kelvin. Vamos agora continuar, né, fazendo a conversão dos 36 graus na escala Kelvin, tá? Vou levar um pouquinho mais de tempo aqui, vou tentar fazer todos os cálculos para vocês, para não ficarem tão perdidos, né? Então, novamente o princípio é o mesmo, só que dessa vez eu vou usar o TC com o TK, né? Por quê? Porque eu estou usando Celsius e quero transformar para Kelvin. Professor, e se fosse 36 graus Kelvin para transformar em Celsius? Seria a mesma coisa. Iria usar os dois. E se fosse Kelvin para transformar para Fahrenheit? Aí eu iria usar, né, o Kelvin e Fahrenheit. Certo? Então, perceba, eu uso na fórmula, tá, os termômetros que eles me dão. Tá? Então, sempre vão ser dois, certo? Ou Celsius e Fahrenheit, ou Fahrenheit Kelvin, ou Kelvin Fahrenheit, ou Kelvin Celsius. Nunca vai ser os três. Se for os três, você faz dessa forma. Tá? Passo a passo, 1 a 1. Então, vamos lá. Tá? Então, eu tenho TC, que eu já vou substituir, né, por 36 sobre 5, tá? Que é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? Aqui você já poderia fazer o seguinte: como esses valores são iguais, você poderia cancelá-los, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou seguir normalmente como se a gente estivesse resolvendo passo a passo, mesmo no sufoco, tá bom? Então vamos lá. É só fazer regra de 3 simples, não é isso, ó, tá? Vocês já viram que eu só tenho que multiplicar, né? Então vou começar aqui, ó. 5 vezes TK é 5TK, né? Mais com menos é menos. E essa continha bem rápida aqui, 273, que multiplica por 5. 3 vezes 5, 15, vem 1. 7 vezes 5, 35, 1 dá 36, vai 3. E 2 vezes 5 é 10, com 3, 13. Então, 1.365. 1.365 é igual a 5 que multiplica 36, né? 36 vezes 5, 6 vezes 5, 30, vai 3. 3 vezes 5, 15. 15 com 3, 18. Então, 180. Isso? Tá? Então, continuando. Vou deixar desse lado apenas o que tem variável. 5TK igual a 180. Esse carinha vai para o outro lado com o sinal trocado, né? 1.365. Tá? Então aqui agora eu tenho uma soma. Preciso somá-lo. 5TK é igual. 5 mais 0 é 5. 6 com 8 dá 14. Vem 1. 3 com 4 com mais 1 é 5. Né? E desce o 1 para cá. 1.545, que nós vamos dividir por 5. Vamos trazer para cá, não ficar tão embaixo na tela, né? Então eu tenho que TK vai ser igual, né, a 1.545, que divide 5. Tá? Nesse formato, ficou fácil, né, pessoal? Esse número é dividível por esse, porque termina em 5. Então, TK igual a 309 graus. Pronto. Terminamos a resolução e como é que você pode fazer para fazer transformações de valores. Tá? Deixo para vocês aqui mais alguns exemplos para você tentar, tá certo? Então, vou deixar aqui. Aí você dá uma pausa no vídeo. Tenta resolver. Na próxima aula a gente entra no conceito de calor e continua falando ainda sobre termologia, tá certo? O estudo da física que se preocupa, né, com esfriamento e aquecimento dos corpos. A gente entra no conceito ainda mais aprofundado sobre calor, certo? Sobre equilíbrio térmico, dilatação térmica, enfim.
o que o conteúdo ainda nos pede. Por enquanto nós ficamos, né, com as escalas termométricas, esses exercícios que eu deixei para vocês, que você deu uma pausa. Na próxima aula eu volto corrigindo elas. A gente se vê.